E aí, pessoal, tudo bem? Estamos na nossa aula de número 5. Já vencemos. Se você chegou até aqui, parabéns, porque nós já vencemos mais da metade do nosso curso de língua inglesa para a Caixa Econômica Federal. Com essas 4 aulas, você já gabarita aí mais ou menos 3 questões, entre 3 e 4 questões. Contando o fato de que a nossa última aula foi de word formation, foi de formação de palavras, e essas aulas de word formation servem, na verdade, para várias outras coisas, né? Então, essa aula que a gente fez de word formation serve para você inferir vocabulário que você desconhece, serve para você indicar de uma palavra grande quais outras palavras podem ser trocadas por ela. Então, quais sufixos são referentes à mesma coisa, indicam adjetivos, quais outros prefixos são referentes à mesma coisa, por exemplo, e indicam palavras negativas. Então, é sempre bom você primeiro assistir às aulas em sequência e depois eu sempre no iniciozinho da aula seguinte eu retomo um pouquinho do que a gente viu na aula anterior para que você veja que as coisas têm uma concatenação, elas têm uma continuação, uma consequência. É tudo muito bem montado, com muito carinho para garantir que você tenha a aula mais atualizada, a melhor aula e a preparação mais efetiva. Então eu te garanto que nessas horinhas de aula que a gente tem, se você se dedicar, se você prestar atenção, se você se organizar, se você seguir os bizus, não vai ser inglês que vai te deixar de fora do concurso da Caixa Econômica Federal. Então vem comigo para uma das aulas que eu mais gosto. Ela ainda não é a aula que eu mais gosto, porque a aula que eu mais gosto é a próxima. Mas eu gosto bastante dessa aula também. Não sei se às vezes, gente, eu tô muito empolgado com as minhas aulas, né? Então eu gosto muito das minhas aulas e de todos os conteúdos, de fato, porque eu fico me imaginando você lá fazendo, né, na hora da prova e assim, caraca, eu gosto disso, eu lembro que o Lucas falou. Aí você me manda mensagem e fala, Lucas, caiu likely, que você falou na semana passada. Lucas, caiu friendly, e era sinônimo ali de outro adjetivo. Isso é muito legal. Caiu which e eu ri. Eu recebo assim, mensagens assim, Lucas, caiu which na prova e eu gargalhei. Porque você olhou para trás, verificou que era uma coisa, essa coisa estava mencionada nos itens e você foi lá e vrau, marcou e gabaritou as questões. Então eu fico muito feliz, muito empolgado que esse trabalhão que dá para vir aqui, gravar tudo isso, montar o material, atualizar esse material para você, é suficiente para que você atinja o seu objetivo e o seu sonho de ser aprovado no concurso da Caixa. E quando você atingir o seu objetivo, o seu sonho, você não se esqueça de me convidar para o seu churrasco da aprovação. Porque é sempre assim. Vocês ficam assim, porque quando eu passar, você vai vir para tal lugar do Brasil para o meu churrasco. Lucas, quando eu passar, você vai vir para... eu vou cobrar, viu? Aí vocês fazem um videozinho, me postam nos stories de vocês. Eu vou chamar o Lucas pro churrasco. Aí quando você é aprovado, eu só recebo assim uma mensagem. Lucas, passei. Eu vou começar a responder assim, uai, e cadê minha passagem? Cadê minha hospedagem? Cadê meu churrasco que foi prometido? Porque eu lembro, viu? Eu tenho ótima memória, então eu sei quem foi que me prometeu as coisas. Quando você passar, eu espero que eu receba minha passagem, a hospedagem e o local do churrasco pra gente poder comemorar, tá bom? Vamos aqui pra outra salinha, pra gente fazer a nossa aula de número 5, que é de Discourse Markers, marcadores discursivos. Lucas, o que são os Discourse Markers? Esse nome bonito, né? O que é um marcador discursivo? A perspectiva linguística do discurso parte do princípio de que os textos não são descorporificados, os textos não são aleatórios. Então eu tenho um texto que eu não posso escrever como se eu estivesse escrevendo para mim. Eu tenho que escrever para um leitor, para alguém que vai ler aquele texto que não sou eu. Então a pessoa não pode partir do pressuposto, quando ela está escrevendo um texto, e os autores não fazem isso, lógico, de que todo mundo vai entender a lógica das ideias por trás. Os marcadores discursivos servem para que você vá mostrando para o leitor qual é a ideia que você está montando. Se é uma ideia de adversidade, se é uma ideia de conclusão, se é uma ideia positiva, se é uma ideia negativa, se é uma ideia de decisão, se é uma conclusão lógica, se é uma decisão, se é uma dedução. Tudo isso é marcado por algumas determinadas palavras. Quando você estava estudando lá no seu ensino médio, se você fez um bom ensino médio, na sua aula de redação, a professora dava uma série de palavras que falava assim, gente, usa essa palavra para começar o parágrafo, usa essa aqui no meio do parágrafo, essa daqui indica a adversidade, essa daqui é para você unir um argumento a outro. Essa é para você concluir logicamente o seu texto. A gente faz as mesmas coisas em inglês, lógico que são outras palavras. Eu vou te dar no final dessa aula uma lista das conclusivas e das aditivas, que é o objetivo dessa aula número 5. E na próxima aula eu te dou uma lista das adversativas, que a gente chama de oppositional ou contrastive. Elas indicam oposição ou contraste, mas isso aí são cenas dos próximos capítulos. Nessa aula, a gente foca nos Discourse Markers que indicam duas coisas. Addition, adição de elementos, quais são os mais cobrados pela banca, e uma listinha ao final
para caso você queira ampliar o seu vocabulário. E as conclusive conjunctions, que são as conclusivas, as que indicam relação lógica entre as coisas. E aí, a partir dessa relação lógica entre as coisas, a gente vai analisando itens, porque é lógico que uma aula de preparatório tem que sempre ser baseada em questões anteriores. Então, eu trouxe questões mais antigas e questões fresquinhas de 2023, do último concurso do Banco do Brasil, que eu acredito muito que vai ser muito parecido com o concurso da Caixa Econômica Federal, que é este em que você vai ser aprovado. Fala um amém aí, que a gente tem que receber umas bênçãos, né? Dessa daí. Então, vamos lá. Entenderam o que é um marcador discursivo? Eles podem indicar uma série de coisas, é um grupo de palavras que podem indicar adição, quando eu adiciono uma coisa à outra, então eles são aditivos, e tem alguns pormenores. Eles podem indicar conclusion, que são os dessa aula, conclusão. Essa conclusão pode ser lógica, ela pode ser uma conclusão informativa, ela pode ser uma conclusão formal ou informal. E, principalmente, eles indicam opposition, que são os da próxima aula, que é a minha aula favorita que eu falei. Ah, Lucas, os adversativos são os favoritos seus? Aham. Por quê? Porque as pessoas acham mais difícil. Eu adoro provar que eles não são difíceis. Ó, eu coloquei um sinal aqui de mais, mas não é de mais não, tá? O sinal de conclusão é o de igual. Ó, é conclusivo porque é lógico, é aditivo porque é mais e é opositor ou adversativo porque indicam ideias distintas. Se você não me seguiu lá ainda, vai lá no meu Instagram, @lucashg2, para que você tenha aí outras dicas de prova e você me acompanhe também, pra gente ter um pouquinho mais de, já que a gente só se vê pela câmera, né, a gente só se vê dessa forma remota, é super legal que a gente desenvolva algum tipo de relação off the camera, né? Que seja uma coisa mais pessoalizada. Eu não tenho um Instagram profissional, não tenho um Instagram que é só Prof. Lucas, porque eu acho que as pessoas têm que entender que professores têm uma vida, né? E é super importante que isso daqui faça parte da minha vida. Então você vai ver eu dando aula em outros contextos, você vai ver, claro, dicas para prova nos stories que eu sempre posto em toda semana, e você vai ver meu cachorrinho, que é o Olavo, que ele é muito fofinho, vale a pena me seguir só pra ver o Olavo já valeria, né? E ainda mais você ganha umas questões aí da prova. Vamos lá. Seguinte, em qual tipo de texto os scores markers aparecem? Textos interpretativos. Até então a gente estava falando de provas que não eram interpretativas, de provas que eram que diziam respeito a according to, lembra? Até então a gente está falando de according to, aí depois a gente entrou em according to e based on na última aula. Essa aula é totalmente based on, você usa baseado no texto para que você faça a interpretação e inferência. Por que é baseado no texto? Porque eu tenho que olhar para o texto e inferir se aquele texto está indicando a adição entre o que aparece antes e o que aparece depois, se está indicando uma conclusão lógica entre o que aparece antes e o que aparece depois, ou se está indicando a adversidade entre o de antes e o de depois. Então, eu tenho que olhar para esse contexto anterior e posterior para inferir qual é o indicativo de cada uma dessas palavras. Esse é o jeito difícil, tá? De fazer essas questões. É lógico que você é meu aluno e você vai ser aprovado do jeito mais tranquilo, porque eu vou simplificar isso aqui para você e tem um jeito muito mais fácil de você julgar esse tipo de item, tá bom? A gente vai ter que julgar o quê? De duas uma. Ou se um vocábulo pode substituir o outro, ou o que o vocábulo significa. What it means. Qual é o sentido desse vocábulo? Ou eles vão pedir para você trocar uma aditiva por outra, ou uma conclusiva por outra, ou uma adversativa por outra, primeiro tipo de item. Ou então vai pedir para você indicar qual que é o sentido. Ou seja, o sentido é de addition, conclusion, opposition, contrast, e aí você vai marcar. Só tem esses dois tipos de item em relação a discourse markers, e eles aparecem em 100% das provas. Lucas, 100%? Uhum. Todas as provas anteriores de banco ou não, da Sesgran Rio de língua inglesa, você tinha pelo menos uma questão de discourse markers. Por isso que a gente tem duas aulas sobre eles. Essa e a próxima. Eu chamo a próxima aula de conjunctive adverbs, mas na verdade é porque eu tô falando de uma classe muito grande, que é a das adversidades. Mas eles também são um tipo de discourse markers. Então, apesar de terem nomes distintos, as aulas elas são muito mutually related. Elas são mutuamente relacionadas, tá? Porque elas dizem respeito ao mesmo grupo de palavras. Vamos lá, então, como é que a gente julga? Lembra do esqueminha DCJ? Você vai destacar o termo e verificar qual que é o tipo de marcador, se ele é adversativo e tudo mais ou não. Você vai comparar as mudanças, aquele distrator que você marcou, aquela palavra indica adição. Então, você vai procurar nos itens outras palavras que indiquem adição.
As que indicarem oposição já vão estar erradas, as que indicarem conclusão e contraste também. Entende? Aí aqui você já elimina uma galera. Aí dentre essas duas que sobraram na comparação, por exemplo, você julga qual que é a aditiva adequada. Se você fizer DCJ, não fizer freestyle, você consegue julgar rápido, fácil e com certeza esses itens. Ok? Vamos lá. Os personal e os relative pronouns, que a gente viu, se eu não me engano, na aula de número 2. Se você quiser revê-los, você pode voltar lá, mas as aulas são todas correlacionadas. Na aula 2, a gente trabalhou itens de reference, de referência. Qual é o grupo de palavras que faz referência? Os pronomes. E aí a gente viu o it, por exemplo, e o which, lembra? Esse it substituindo as coisas abstratas ou concretas, desde que sejam, né, em posição de sujeito. Esse which, o pronome relativo que, do português, que se refere a algo que veio imediatamente anterior, que também é uma coisa abstrata ou concreta. Tá tudo bonitinho lá na aula 2, com exemplos, com explicações e com questões para você poder fazer. E os itens de substituição e inferência servem aos discourse markers. Os marcadores discursivos servem para a gente poder fazer esse tipo de item aqui, ó, em que você pede para eu substituir um pelo outro, porque os dois indicam a diversidade, por exemplo, os dois indicam adição, os dois indicam conclusão, ou itens inferenciais, no sentido de, tá, já que eu usei essa palavra, já que eu usei however, eu infiro que o autor está fazendo o quê? Indicando adição, indicando a diversidade, indicando conclusão. É o que a gente vai ver daqui para frente nas explicações e nos itens. Agora presta 100% de atenção. Eu tenho dois tipos de discourse markers. Eu não estou falando do que eles indicam ainda. Estou falando da tipologia estrutural mesmo. Eles podem ser simple, simples, ou eles podem ser complex, complexo. Presta atenção, porque não quer dizer que simple é fácil e complex é difícil. Ué, Lucas, mas não é simples e complexo? Sim, mas gramaticalmente, simple significa aqui, para a relação sintática, que eu estou falando de palavras que adicionam ou opõem elementos ou concluem elementos em uma same sentence, em uma mesma frase. Isso é ser simple, independentemente se é aditivo, conclusivo ou adversativo. Nem entrei aqui ainda, entende? O que é um discourse marker que é complex? É porque ele adiciona, opõe ou conclui elementos que apareçam em frases diferentes ou às vezes em até parágrafos diferentes. Por isso que eles são mais complexos. O que eu estou chamando de simples e complexo então? Vamos supor que você está escrevendo um texto, em português mesmo, tá? E aí você começa a falar de uma coisa, por exemplo, vamos pegar um tema bem polêmico, você vai falar de legalização das drogas. Você tem que escrever um texto sobre legalização das drogas. Aí você introduz lá o tema, fala por que você está escrevendo sobre aquilo. Aí depois, no segundo parágrafo, você vai falar só das coisas positivas, os argumentos que as pessoas usam positivamente para defender legalização das drogas. E o terceiro parágrafo, não é bem a estruturazinha de uma dissertação? No terceiro parágrafo, você vai contrapor esses argumentos. Indicar todos os argumentos negativos, as coisas que as pessoas argumentam que são negativas em relação à legalização das drogas. Qual estrutura você usaria no início desse terceiro parágrafo? Você tem, vamos lá, introduçãozinha, conclusão, não estou entrando aqui na análise. Segundo parágrafo, estou falando em português mesmo, tá? Segundo parágrafo, você tem só os elementos positivos, aquilo que te dá um indicativo positivo de que é importante legalizar as drogas. E no terceiro parágrafo, você tem só elementos negativos, são os contrapontos desse argumento. Você entende que você vai ter que usar uma estrutura que indique a diversidade? Porque, vamos lá, você não está adicionando um argumento ao outro, porque o segundo parágrafo é positivo, o terceiro é negativo. Você não está concluindo um argumento no outro, porque o segundo parágrafo é negativo e o terceiro é positivo, perdão, e o terceiro é negativo. Então você está contrastando os argumentos. Olha, as pessoas que defendem a legalização falam isso, isso, isso. Já as pessoas que são contra a legalização falam isso, isso, isso. Então você vai ter que colocar um marcador discursivo aí no meio que indica essa diversidade. Qual você usaria? Você usaria mas no início do seu parágrafo?
Ou você usaria entretanto? As pessoas acreditam que é positivo legalizar por causa disso, disso e disso. Mas as pessoas que são contrárias defendem isso, isso e isso. Você usaria esse mas ou você diria? As pessoas que são favoráveis defendem por causa disso, disso e disso. Entretanto, as que são desfavoráveis defendem isso, isso e isso. Me diz aí, eu vou te dar 5 seconds enquanto eu tomo uma aguinha para você refletir sobre. É mas ou é entretanto? Pelo amor de Deus. Pém. Se você disse mas, você reflita sobre a sua lógica de construção de texto. Gente, eu sei que mas é adversativo e que entretanto também. Apesar de ambos indicarem a adversidade, mas é muito simples para fazer uma adversidade de 3 argumentos em um parágrafo. Cadê? Em um mesmo parágrafo, com outros 3 argumentos de um outro parágrafo, mas não dá conta de fazer essa adversidade. Se você fosse escrever uma redação mesmo em português usando esse mas, você ganharia pontos por coerência, mas você perderia pontos de complexidade gramatical. Espera-se do candidato que ele escreva em um nível um pouco mais formal para você indicar essa diferença entre as adversidades do segundo parágrafo e do terceiro. Sabe quando que eu usaria mas? Para opor 2 coisas simples em uma mesma frase. É igualzinho em português, é igualzinho em inglês, perdão. Esse mas é o equivalente ao but da língua inglesa. Eu não começo um parágrafo inteiro para marcar oposição ao segundo parágrafo com but, assim como você não deveria começar com mas. Eu começaria com however, que é a palavra preferida da Cés Gran Rio, ever, aparece mais do que likely, e olha que likely da última aula é uma das palavras preferidas da Cés Gran Rio. Mas however é mais cobrado ainda, however aparece mais ainda. Então vamos lá, se eu uso but como uma adversativa simples, igual eu uso mas, é porque eu estou contrapondo um elemento e o outro dentro dessa mesma frase aqui, ó. Enquanto quando eu uso however, eu tenho um ponto aqui, ó, que separa pelo menos 2 frases ou 2 parágrafos. Então, esse however está indicando tudo que eu falei aqui, em oposição a tudo que eu ainda hei de falar aqui na frente. Então, eu tenho pelo menos 2 frases diferentes ou 2 parágrafos diferentes. Vamos ver a simple? Ó, she wanted to be rich. Ela queria ser rica. Aí eu vou adicionar a esse fato o fato de que she worked a lot for it. Ela trabalhou muito para isso. Entende que querer ser rica e trabalhar muito para ser rica são coisas complementares? Sim, ela queria isso e ela fez isso. Então, eu adiciono essas 2 informações com and. Por que and, que é o e do português, é uma aditiva simples? Porque eu tenho uma frase, um período só, em que eu estou adicionando uma coisa simples a outra coisa simples. O ato de querer com o ato de trabalhar. Eu estou adicionando wanted to worked. Percebe? Olha aqui. I love you, but we can't be together. Eu te amo, mas a gente não pode ficar junto. Esse but é uma adversativa. Porque vamos lá. Se eu te amo, a ideia é que a gente pudesse, né? Ficar junto. Can be together. Se fossem 2 coisas adicionadas uma à outra. I love you and we can be together. Mas não é isso, porque na verdade we can't, né? A gente não pode. Se a gente não pode, eu tenho uma adversidade, eu tenho um problema, tenho uma oposição. Aqui. Se eu tenho uma adversidade, um problema, uma oposição, é I love you, but we can't be together. Mas esse but, que é o mas do português, ele também é simples, porque afinal eu tenho uma frase, one sentence. Eu tenho uma frase só. E esta frase tem um discourse marker simples ali no meio para indicar seja lá o que for. Aqui eu indico adição, aqui eu indico a adversidade, mas eu tenho uma frase e ele no meio. O que eu estou opondo? O ato de love, que é amar, e o ato de can't, não poder estar junto. Entenderam? Compara com essas próximas. Aqui, ó. She wanted to be rich. Ponto. Frase 1, frase 2. Ela queria ser rica e eu estou opondo isso tudo a Moreover, she has always worked a lot to achieve this goal. Além disso, além de querer ser rica, ela sempre trabalhou muito para alcançar este objetivo. Percebe que essa frase é um pouco mais formal?
É por isso que ela exige algo mais complexo para indicar essa adição. Lucas, eu poderia usar and se eu transformar isso tudo em uma única frase, mas eu queria uma frase muito grande, né? Aqui, esse moreover é o além disso. É o além do mais. Então ela queria ser rica, ponto. Mas ela ficou sentada lá no sofá sem fazer nada para ser rica? Não. Além disso, além de querer, porque não basta querer, a gente tem que levantar a bunda da cadeira e fazer alguma coisa. Então ela queria ser rica. Além disso, além de querer, além de ter a vontade, she has always worked a lot to achieve this goal. Ela sempre trabalhou muito para alcançar esse achieve, alcançar, conseguir chegar a esse goal que a gente já viu em outra questão, que é o objetivo. Daí o goal do futebol, né? O goal do futebol chama goal por causa do goal do inglês. A gente já falou sobre isso em uma outra aula. Então ela queria ser rica e, além disso, ela sempre trabalhou muito. Por que esse moreover é complex? Porque eu tenho frase 1, frase 2, unidas em adição por moreover. Agora vem pra cá. I love you, ponto. Frase 1, frase 2. However, adversativo, entretanto, it is impossible for us to be together. É impossível que nós fiquemos juntos. Vamos lá. Eu poderia usar um but? Poderia. Se eu voltasse para cá, ó, transformasse a frase em uma frase simples. A de cima eu poderia usar and? Poderia. Se eu voltasse a frase para cá, transformasse em uma frase simples. Essa frase é mais formal e ela está dividida. São duas frases. Então, eu te amo, entretanto, no entanto, contudo, todavia, é impossível que nós fiquemos juntos. Eu estou unindo uma frase à outra, indicando a adversidade com however. Unindo uma frase à outra, indicando a adição com moreover. Lucas, eu poderia usar um but no lugar? Eu poderia usar um and no lugar? Isso aqui já foi questão, tá? De prova. Cuidado com esse tipo de questão. Me dá 100% da sua atenção. Depende de como que a questão está montada. Vamos lá. Se a questão fala assim, ó. I can replace. O que é replace? Place é lugar. Re é o mesmo re do português. É realocar, rearranjar, substituir. And por moreover. False. Pé. Eu não posso substituir. Porque and é simples e moreover é complex. É complexo. Então não funciona a simples troca, a simples substituição. Entende? Mas o item pode não dizer replace. O item pode indicar, por exemplo, rewrite. Rewrite é reescrita. A gente já fez itens de reescrita lá na nossa aula 2 e também na nossa aula 3. O que é você reescrever? Lucas, eu posso reescrever uma frase com moreover usando and. Posso. Por exemplo, ela ficaria assim, ó. A primeira frase. Entende que she wanted to be rich and she worked a lot for it. Tem o mesmo sentido de she wanted to be rich, moreover, she has always worked a lot to achieve this goal. Só que uma é mais formal, outra é menos formal. Mas o sentido é o mesmo. É o querer ser rica e o fazer alguma coisa para ser rica. Então a frase pode ser reescrita de forma mais simples ou de forma mais formal. Brilhante! Porque esse and é aditivo e esse moreover também é aditivo. E o sentido de querer ser rica e o de trabalhar para isso continua funcionando. Ok, mas é rewrite que aparece. Pega o seu post-it, anota o bizu de que replace é você trocar uma palavra por outra. Eu posso trocar uma simples por uma complexa? Não posso, porque uma complexa exige que eu tenha two different sentences. Enquanto uma simple exige que eu tenha the same sentence ali. Entende? Aqui então, vamos lá. Lucas, eu posso trocar replace but by however? Não posso, porque replace implica colocar um but bem aqui, ó. Você não faria isso nem em português. Minto. Talvez você faria isso em português e é, pelo amor de Deus, o caos. Eu não falo eu te amo, ponto. Mas, vírgula, é impossível estar com você. Eu te amo, ponto. Entretanto, contudo, todavia, vírgula, é impossível que nós estejamos juntos. Para eu usar o but, eu tenho que usar uma vírgula ali antes. Eu tenho que transformar isso nessa frase aqui, ó, uma frase mais simples. I love you, but we can't be together. Entende? Então eu posso reescrever, o que eu não posso é substituir. I can rewrite, I can't replace. Ok? Tem um outro tipo, que é o mais cobrado, presta atenção. Primeiro tipo de item, ó o tanto de bizu que você já tem aqui. Segundo tipo de item. Terceiro tipo de item. They convey. Eles transmitem, presta atenção nessa palavra, porque depois você vai me agradecer. The same, elas transmitem a mesma, aí pode variar, pode ser the same idea, a mesma ideia,
ou the same meaning. Gente, eu estou arrepiado porque isso aqui cai tanto. Sério, você não tem noção. Olha só. Transmitem a mesma ideia ou o mesmo sentido de. Primeiro item. Moreover can be replaced by and. Não pode. Porque substituir, eu tenho uma simples e uma complexa, eu tenho um problema gramatical. Moreover can be rewritten using and. Eu posso reescrever a frase de um jeito mais simples usando and. Brilhou, tá certo. Então aquela ali vai ser a alternativa correta. Agora, a palavra moreover, nessa frase, convey, que é uma palavra difícil, a gente já falou dela em outra aula, viu? Mas eu vou rememorar aqui, caso você não tenha anotado, que é um sinônimo de transmit, de transmitir. Veja, convey é transmit. Então, moreover transmite a mesma ideia, ou o mesmo sentido, o mesmo significado de and. E aí, transmite ou não transmite? And não é aditivo? Esse T aqui é de true e esse F é de false, tá? And não é aditivo? Sim. Moreover também não é? Então, qual que é a ideia que eles transmitem? Addition, de adição, tá certo. However não é adversativo, não é o entretanto, contudo, todavia. But não é o mas, também não é adversativo. Ah, Lucas, mas um é simples, outro é complexo. Mas eles não estão perguntando em termos de estrutura. A questão não é estrutural, a questão é interpretativa. Eles transmitem ou não transmitem a mesma ideia? Se eu falo, estou trabalhando agora, mas gostaria de estar na praia. Se eu falo, estou trabalhando agora, entretanto, gostaria de em algum momento ir à praia, ainda que as frases indiquem o mesmo sentido, uma seja simples e outra complexa, de fato, they convey the same idea. Eles transmitem a mesma ideia, transmitem o mesmo sentido. Então, eu tenho 3 tipos de item. O de replacement, o de rewritten e o de convey the same idea. Posso trocar uma simples por uma complexa? Replace? Não. Rewrite? Sim. Transmitem a mesma ideia? Sim. Um false para 2 true. Então, se você tem aí uma questão de múltipla escolha sobre isso, e você manda, e tem assim, ó, tal palavra can be replaced by. Você tem que procurar uma que seja simples, como a outra simples, ou complexa, como a outra complexa, e indique o mesmo sentido. Addition, conclusion, ou contrast, ou contraste, oposição. Beleza? Se manda só can be rewritten, vai ser um item de paráfrase. Eles vão trocar ali por simples ou complexas, whatever, desde que eles mantenham a mesma frase. E tem uma que é conveys the same idea. Aí você não precisa se preocupar com ser simples ou ser complexo, porque eles estão pensando em ideia. Não estão pensando em complexidade gramatical e estrutural. É um item interpretativo, não é um item de seleção de informações. Ficou claríssimo? Sim? E a gente nem entrou ainda no tipo. Né? Mas a tipologia é mais tranquila. A gente vai entrar no primeiro grupo agora, que são as conjunções aditivas. Vem do verbo to add, que é adicionar. Esse add, esse verbo ficou muito famoso com as redes sociais, né? Can you please add me on Facebook? Add me on Facebook, porque o Facebook era uma das redes sociais que a gente usava. Não sei se vocês ainda usam o Facebook, é uma coisa tão antiga, né? Você usa o Facebook, Gabriel? As pessoas não usam Facebook mais. Eu só uso o Facebook para ver como é que estão a vida das pessoas mais antigas. No Facebook, você tinha que adicionar... Tinha não, porque ainda tem, né? Ele ainda existe. Você tinha que adicionar uma pessoa para que vocês fiquem amigos. Então, if I add you on Facebook and you accept it, e você aceita, nós automaticamente nos adicionamos. Eu não tenho como fazer, por exemplo, igual no Instagram, em que I follow you, né? If I follow you, é literalmente eu te sigo. E aí, para que eu receba as suas notificações, I have to follow you back, que é o seguir de volta, né? Então, I follow you, essa ação pode ser unilateral. And if the person follows me back, se a pessoa me segue de volta, a gente começa a ter uma relação que é double way. Mas existe no Instagram, no Twitter, a possibilidade de que você tenha só uma relação que seja one way, que ela seja unilateral, que ela não seja double way, que ela não seja mútua. Entende? Então, esse add vem de adicionar. Lucas, mas eu já vi outra palavra. Meu Deus, o Lucas, professor de inglês, vem aqui gravar a aula e ele escreve a palavra errado, additive. Pelo amor de Deus. A que você ouviu ou já viu, tinha um C, né? Era assim, ó. Addictive. Se você já viu essa palavra, eu tô meio preocupado. Com qual contexto que você já viu essa palavra? Você tá achando que eu que errei. Vamos lá. Primeiro, até a sílaba tônica é diferente, né? A pronúncia aqui é additive. A pronúncia aqui não é addictive. A pronúncia aqui é addictive.
Lembra que a gente já viu que essa lógica, apesar de Access Grand Hill não ser uma prova de oralidade, você não ter uma entrevista, primeiro que a vida é uma prova oral, né? Então é importante que você saiba algumas coisas. Segundo, que quando eu tenho alteração de sílaba tônica em inglês, aquilo tem que ter algum tipo de alteração semântica, de sentido. Lembra lá dos casos do responsible, né? A gente viu na aula de word formation, na aula anterior, que tinha que ser responsible com I, porque se eu coloco um A, vira responsible. E aí eu altero a tonicidade, consequentemente isso gerou uma exceção em inglês. Então, há várias coisas que a gente tem na língua escrita, elas derivam da língua oral, derivam de pronúncia. Aqui é a mesma coisa. A sílaba tônica é addict e não additive, a tonicidade da palavra, porque additive vem do verbo to add, que é adicionar. Então, lembra que eu posso adicionar o que eu quiser, aglutinar sufixos e aglutinar prefixos, desde que eu mantenha a stressed syllable. Te ensinei isso na aula passada. Eu tenho que manter a sílaba tônica e aí eu posso adicionar o que for. Então, o núcleo era add. Quando eu adiciono isso tudo aqui, eu não posso mudar a tonicidade. Por isso que a pronúncia é additive. E aqui? Ah, Lucas, mas aqui mudaram porque o verbo não é add. Aí eles mudaram para cá? Presta atenção. Se a palavra se pronuncia addictive, como eu acabei de te dizer, é porque não vem de add, meu amor. Não tem a ver com esse adicionar. Vem de outro verbo. De outra palavra, né, na realidade, que é addict. To be addicted to something. E aí a pronúncia é addict mesmo, não é addict. Esse addict é de vício, é estar viciado em algo. Então eu tenho, por exemplo, uma coisa que é addictive e uma coisa que é addicted. If you are addicted, você está viciado em algo que é addictive, que em português é viciante. Agora faz sentido? Vamos lá. Coca-Cola is addictive, no sentido de que é viciante, né? Tem cafeína, tem uma série de outros elementos que fazem com que você se vicie. If it is an addictive drink, an addictive beverage, se é uma bebida que é viciante, I can become addicted to Coke. Eu posso me tornar viciado naquilo. Mas aí vem do verbo addict, não vem de add. Tem nada a ver com adicionar. Não é adicionar a Coca-Cola à sua vida que vai te transformar em uma pessoa viciada em Coca-Cola. É o uso constante daquela determinada substância que tem na Coca-Cola que te dá addiction em relação àquilo ali. Então você tem addiction, você tem addictive e você tem addicted. O vício, viciante e viciado. Enquanto esse additive, que é o das conjunções, não tem nada a ver. Gente, pelo amor de Deus. Não são conjunções viciantes. Eu até espero que você se vicie nelas para você nunca mais errar, né? Mas a ideia não é que elas sejam viciantes, é que elas sejam aditivas mesmo. São conjunções que indicam adição de ideias. Qual que é a função? Como o nome mesmo já diz, coloquei aqui até de bold type, até de negrito. They add more information to something that was already being said. Já tinha alguma coisa sendo dita e eles adicionam informações. E aí elas podem ser simple or complex. Vamos começar pela mais simples, menos cobrada, que é and. Lembra que a gente usa as simple conjunctions em uma mesma frase? Então tem o mesmo período com and ali no meio, unindo por adição dois termos. Quais termos? The teachers are well paid. No mundo encantado das letrinhas, né? Que isso aqui é verdade. Os professores são bem pagos. Esse well é bem. Paid vem do verbo pagar. Então, professores são bem pagos, primeira qualidade, que eu estou adicionando a segunda qualidade, que é happy. Então, eu tenho um termo adicionado a um outro termo dentro de uma mesma frase, tudo um. Um termo adicionado a outro termo dentro de uma mesma frase é com and mesmo que eu faço isso. Brilhou. Se eu tivesse um ponto aqui, se eu tivesse um parágrafo aqui, esse and já não funcionaria. Eu precisaria de uma conjunção complexa, tipo moreover. Ok? O que é a Oxford Comma? O que a Universidade de Oxford tem a ver com isso? Uma vez a Access Grand Hill cobrou isso aqui, e aí eu fico muito cabreiro. Não acredito que eles vão cobrar de novo, mas vai que logo na sua prova caia Oxford Comma. O que é Oxford Comma? É um nome bonitinho. Comma é vírgula, tá? Em inglês. É um nome bonitinho para essa vírgula que os ingleses especificamente mesmo, tá? Não é inglês de falantes de inglês, não. Ingleses de British English. Tem o costume de usar, eles colocam uma vírgula antes de um and. A gente não faz isso em português.
Não nesse caso aqui, de você precisar, você está falando de uma sequência de coisas e você usar uma vírgula ao final. A gente tiraria essa vírgula em português, ficaria assim, ó. The dogs used by the police, os cachorros usados pela polícia são, aí você cita 3 características. Cute, fofinhos, fofinhos é uma tradução livre, tá? Mas é cute, sei lá, bonitinhos, fofinhos mesmo. Acho que a melhor tradução é fofinhos. Então, the dogs used by the police are cute, eles são fofos, são bonitinhos. Young, eles são jovens. E a terceira coisa é well trained. Se o well paid é bem pago, o well trained é bem treinado, né? Eles são fofinhos, eles são jovens, eles são bem treinados. Em português, eu usaria a vírgula só aqui, ó. Eles são fofinhos, vírgula. Aí aqui eu não usaria e eu colocaria um E aqui, ó. Porque qual que é a função da vírgula em uma sequência de coisas? Evitar pleonasmo, evitar repetição desnecessária. Para eu não ficar usando aí ficaria. Os cachorros usados pela polícia são fofinhos, jovens, bem treinados, muito espertos, o que não faz o menor sentido. Com and ficaria até pior. The dogs used by the police are cute and young and well trained and they are nice. Não faz o menor sentido isso, porque é pleonástico e é repetição desnecessária. A gente vai lá e subtrai esse and colocando vírgulas antes. Só que aí, esse and aqui já substituiria, né, uma vírgula. Para o pensamento português, sim. Para o pensamento do American English, majoritariamente, no inglês americano também. Mas a Cisgran Hill não usa sempre fontes de American English. Então, pode ser que numa fonte eles coloquem, por exemplo, um texto de um jornal muito famoso, que já aconteceu várias vezes, que é o The Guardian. Já ouviram falar do The Guardian? O The Guardian é um jornal majoritariamente de publicação britânica. Então, se você tem uma série de coisas sendo descritas em um banco que aconteceu lá no Reino Unido, por exemplo, ele vai aparecer depois, esse and aparece precedido de uma vírgula. Ah, Lucas, mas em português isso está errado. Então, esse item que tem esse and já seria um item errado. Não, para com isso. Em inglês, a Oxford Comma é optional. Ela é opcional. Então, você pode colocá-la ou não. Então, se ela aparecer, ok, não tem problema. Se ela não aparecer, ok, não tem problema. Você quer mais um bizu? Não se cobra nas provas de concurso da Cisgran Hill. CESP, Sebrasp já cobrou em nível superior, pontuação. Mas em língua inglesa, as provas da Cisgran Hill não cobram pontuação. Então, se é um ponto, se é uma vírgula, se é um ponto e vírgula, não vem ao caso. Isso é uma preocupação lá para o Zamba, lá nas aulas de gramática, lá para as aulas de português, porque realmente em português isso aqui pode cair. Em inglês, não vai cair. Ah, Lucas, mas você falou que a diferença da simples e da complexa é que você tem um ponto, é que você tem um parágrafo? Não, meu amor, mas aí não é o ponto que é cobrado. É porque você tem uma construção complexa de parágrafos distintos. Você tem uma construção complexa de frases distintas. Não é a presença ou a ausência da pontuação que vai cair. Não porque isso não faça diferença, tá? Em inglês tem que ficar muito claro. Faz diferença em inglês o uso ou não das pontuações. Só que isso não é cobrado. Especialmente num concurso de nível médio, especialmente no caso da Caixa, isso não vai aparecer, não é plausível dentro da proposta do edital. Porque eles estão falando o quê no edital? Que a gente tem que estudar aspectos gramaticais e vocabulares que levam à compreensão do sentido do texto. É isso que está previsto no seu edital. Aspectos gramaticais, estruturais e vocabulares não estão inseridos, não envolve, por exemplo, a Cisgran Hill não entende que envolva aspectos de pontuação. Ok? Sim? Ficou claro? Então, essa Oxford Comma aí é só pra gente poder ficar tranquilo de que ela não atrapalha o julgamento dos nossos itens. Vamos para os complexos? In addition é sinônimo de furthermore, que é sinônimo de moreover, e todas elas são muito cobradas e significam a mesma coisa, que é a adição de elementos. Todas elas são complexas, o que significa que eles ficam mudando, eles fazem o mesmo item com várias palavras diferentes. Eu posso trocar moreover, se aparecer furthermore, certo. Se aparecer in addition, certo. Posso trocar in addition por furthermore, certo. Por moreover, certo. Eles ficam trocando aqui, a cada ano eles escolhem qual que eles vão cobrar. Na última prova, se eu não me engano, caiu furthermore nas provas. Teve uma prova do ano passado, né, da Cisgran Hill, que eles cobraram furthermore. Furthermore indica addition. Furthermore é trocado pelo quê? Ou por moreover ou por in addition. Lucas, eu tenho que decorar? Você não tem que decorar nada. Você tem que entender a lógica. Presta atenção. In addition vem do verbo to add. Você acha que in addition significa o quê, então? Adição de elementos. Vem de add, que é adicionar. Esse mesmo add aqui, ó. De additive.
ok? Furthermore termina com more. Moreover começa com more. Então, por mais que você não saiba a tradução de furthermore, que é além disso, e a tradução de moreover, que é além de, além do mais, ambos têm more na sua concepção. Lembra que a gente aprendeu a fazer divisão de palavras? Quando você divide a palavra furthermore, você acha more, que é mais em inglês. Quando você divide moreover, você acha more, que é mais em inglês. Então, add, adição, furthermore, adição, que é o mais, moreover, adição, que é o mais. Então, aqui nessa frase, eu poderia usar o que, Lucas, no lugar para que o item fosse certo? Eu poderia substituir aqui esse moreover, se tivesse um item cobrando substituição vocabular, replacement, por furthermore? Poderia. Eu poderia usar aqui no lugar desse moreover, in addition, Se o item mandasse replace, substituir, seria um item correto? Sim. Porque são todas aditivas e todas indicativas de complexidade, porque eu tenho aqui uma quebra, eu tenho duas frases diferentes. Agora, vamos lá. Lucas, eu poderia trocar por and. Replace by and. O que você acha? Replace, não. Porque and é simples e essas outras são complexas. O que eu poderia fazer com and? Não replace. Eu poderia rewrite, reescrever, aí sim, a alternativa seria adequada. Eu vou colocar o rewritten aqui, porque eu coloquei replaced. Replaced é substituído, rewritten é reescrito. Então, eu poderia reescrever, fazer uma reescrita, ou se indicasse the same idea. Essa palavra, moreover, indica a mesma ideia que qual outra palavra? Se tivesse and lá, seria o item correto. Tudo bem? Sim? Aqui, a diferença de besides e beside. Vamos lá. Parece a mesma coisa, né? Pelo amor de Deus. Beside vem de be, que é estar, e side, que é ao lado. Então, por exemplo, isso aqui é uma preposition, nem é uma conjunction. Tem nada a ver com a aditiva que a gente está conversando aqui. A sua mãe fala assim, ó. I want you right here. Eu quero você bem aqui, menino. Beside me. I want you right here. By my side. Eu quero você aqui ao meu lado. Esse beside me é be, de estar, e side, de ao lado. Então, se a sua mãe chega e fala I want you right here beside me, ela quer você aqui, ó, do lado dela. É uma preposição de lugar. Tem absolutamente nada a ver com adição. A aditiva é a com S, ó. Pega esse bizu. Esse S aqui, ó, indicativo de plural, é a aditiva. Então, essa é a conjunção que pode ser trocada por essas outras aqui, ó. Vou colocar ela aqui. Lucas, sério? Olha o tanto de opção que você tem, ó, para você nunca errar nenhuma dessas questões. She has always been a great student. Ela sempre foi uma ótima aluna. Besides, furthermore, moreover, in addition, she is an excellent human being. Todas essas indicam adição, todas essas são complexas, podem ser trocadas umas pelas outras. E o and, eu não posso trocar, mas eu posso reescrever. Eu precisaria tirar esse pontinho e transformar a frase em uma frase só. Ou se o item perguntasse qual outra palavra indica a mesma ideia que essas quatro aqui de cima. And realmente indica a mesma ideia, que é a ideia de adição. Ficou claríssimo? Sim? Next. Vamos para a treta do também. Eu chamo isso aqui de treta do também. Lucas, o que é a treta do também? Você aprendeu lá no seu básico -1 que também em inglês era to. Ou tô errado? Não foi? Não é que você aprendeu errado, mas você aprendeu só uma pontinha do iceberg. Sabe por quê? Em português, eu pego esse também e eu faço uma lambança com esse também, que é colocar o também em tudo que é lugar da frase. Você fala assim, ó, eu te amo. Aí, para eu concordar, para eu devolver esse amor para você, indicar que eu te amo também, que eu sinto a mesma coisa, eu tenho umas 4 opções para fazer isso em português. Eu posso falar assim, ó, também te amo. No início da frase. Eu posso começar com eu. Aí fica eu também te amo. Eu posso colocar o também lá no final. Aí fica eu te amo também. Entende? Como eu tenho um monte de coisa, eu posso falar eu te amo tanto quanto você me ama. Eu te amo também na mesma proporção em que você me ama. Então eu pego esse também e eu jogo ele para o meio da frase, para o final da frase, no início da frase, depois do sujeito. Em inglês eu tenho essa mesma plasticidade. Eu posso colocar o também em vários locais da frase. Não o to.
O to é fixo, porque para cada local da frase em que eu uso um também em inglês, eu troco o vocábulo, porque senão fica essa lambança dos também do português. Então vamos lá prestar atenção. Quando é que to é também, não é que você aprendeu errado, to realmente é também. E é indicativo de adição. Por que todos esses são indicativos de adição? Por que também é aditivo? Ué, a pessoa fala eu te amo, I love you. Aí você adiciona a mesma informação, I love you too. Eu te amo também. Eu te dei informação a mais, não foi? Sim, qual a informação? Que nós sentimos a mesma coisa um pelo outro. Olha que legal, né? Recíproco, vão se casar, tá tudo certo. Olha só, se eu falo I love you too, essa é a posição do to, in the end of a sentence. E se eu quero falar também te amo, no início da frase, é esse aqui, ó. So do I. E aí, cuidado, porque você não repete o love. So love I. So I love. Não, você usa só o auxiliar do presente mesmo. So do I. É o também te amo. Aqui é o eu te amo também. Lucas, e se eu falo igual em português? Eu também te amo. Aqui depois do sujeito. Vamos lá. No final é to. No início, primeira coisa, é so. Depois do sujeito, é o eu também te amo, é also que a gente usa. E no meiozinho aqui da frase, comparando os dois amores, coloquei aqui até em parênteses, porque um implica o outro, é I love you as well. Esse as well é indicativo de bem como você me ama. As well as you love me. Eu te amo da mesma forma como você me ama. No meio da frase, se aparecer as well as, que é tanto quanto, ou então o as well encurtado no finalzinho da frase, e aí ele vai ser sinônimo de to. Ok? Ficou claro? Lucas, por que eu não posso usar o to no meio da frase? Antes aqui do verbo, antes do sujeito, como é o caso do so e do also. Lembra que até as exceções em inglês têm algum fundamento? Tem alguma explicação? Vamos lá, o to não significa só também, viu, meu amor? Inclusive é menos cobrado como também. Eles cobram o to muito mais nesse outro sentido. Se eu falo que you are too intelligent. O que eu estou indicando? A frase é essa. You are, você é, too intelligent. Você acha que eu estou indicando que você é inteligente também? Não porque esse to só é também, se ele aparece no final, né? Então, você fala assim, Lucas, you're very intelligent, você é muito inteligente. Aí eu chego e falo, but you're very intelligent too. Aí é um elogio trocado, né? Você é muito inteligente também. Aí ok, aí funciona. Só que esse to aqui no meio da frase não funcionaria, por isso que eu troco para also, porque o to do meio da frase não é um também. Esse to você vai colocar que é um intensificador. Ah, Lucas, então eu posso trocar esse to por very. You are very intelligent. Ou por so, you are, que são intensificadores, né? Você é muito inteligente, você é super inteligente. Não, porque são intensificadores diferentes. Você vai notar aí pra mim que to é sempre uma crítica em inglês. Indica demais, é exagerado. Vamos lá, se eu falo you're too intelligent, a chance de eu estar fazendo um elogio a essa pessoa é nula. Ué, Lucas, mas eu tô falando que ela é inteligente demais. Mas em um contexto de crítica. Por exemplo, você já deve ter estudado com alguém que é meio sem noção. Todo mundo já estudou com alguém que é meio sem noção. Aí o professor fala assim, gente, eu só posso usar to para indicativo de também no final da frase. Porque no meio da frase ele é um intensificador, significa demais, é uma crítica. Aí a pessoa levanta a mão e fala, professor, então quer dizer, todo mundo já estou com alguém assim, né? Que se eu usar to no final da frase, ele é também, e se eu usar to no meio, ele é um intensificador? Gente, mas não foi o que eu acabei de dizer. Essa pessoa não tinha uma dúvida, então. Ela só falou, porque sei lá, tem gente que gosta de se expressar, né, nas aulas. A pessoa quer falar, então deixa ela falar. E aí eu fiquei meio puto com isso, porque isso atrapalhou o processo da aula. Aí eu falo assim, ó, but you are too intelligent, right? Nossa, você é em português seria tipo, você é inteligentão, né? Nossa, inteligente demais você. E toda aula, todo mundo riria. Por que todo mundo iria rir dessa situação? Porque, na verdade, eu não acho que a pessoa é very intelligent. Não é um elogio. Eu não acho que ela é so intelligent, super inteligente. Na verdade, a pessoa não é muito inteligente, de acordo com esse contexto aí do professor. Porque se ele fala que you are too intelligent, você é inteligentão demais, é porque você está atrapalhando a aula. Aquele conceito ali de inteligência não é o conceito positivo. Quer ver um outro contexto? Eu chego e falo assim, ó.
You're very happy, right? Você é super feliz, muito feliz. Ok, justo, é um elogio. Agora, a pessoa me chega às 7 horas da manhã, eu tô na sala dos professores, com meu café, qualquer coincidência é mera, enfim, qualquer proximidade com a realidade é mera coincidência, tá? Aí eu tô lá tomando meu café, tentando fazer a alma, fazer download pro corpo, né? Depois de acordar. Aí chega a pessoa, oi Lucas, tudo bem? Como é que você tá? Aí eu falo, no, you're too happy for 7 o'clock. Você tá feliz demais para 7 horas da manhã. Entende que não é um elogio? Não tô falando que a pessoa é mó feliz e que bom que você é mó feliz. Naquele contexto, eu estou criticando a pessoa por estar demonstrando felicidade demais para alguém que 7 horas da manhã tá tomando seu cafezinho ali de boa, tentando fazer o download da alma pro corpo. Então esse to no meio da frase não pode ser usado como também, porque ele já é usado em outro sentido, ok? Então, em relação aos também, vamos lá, rememorar. No finalzinho, to e as well também pode aparecer. As well no finalzinho da frase implica uma comparação, né? Eu te amo, I love you as well, mas eu poderia dizer, na verdade, I love you as well as you love me, bem como você me ama. Arrasou? Massa. Se eu quero usar no meio da frase, não é to, é also, porque se eu uso um to antes de love, parece estar me amando demais, né? Parece que eu quero que você me ame um pouco menos, parece uma crítica que eu tô fazendo a você. E não é o caso, só quero dizer que eu te amo também. Né? E no início da frase eu uso so e eu retiro o verbo principal, mantendo só o verbo auxiliar. Lucas, como é que isso aqui cai? Eles pegam uma das frases, tipo I love you too, e falam This sentence conveys the same idea as. Transmite a mesma ideia de. Aí uma dessas outras três seria uma opção. Ou então, esse to can be correctly replaced by. Esse to aqui não pode ser trocado por nenhum deles a não ser as well. Porque é o único que ocupa a posição final, entende? Also e so não funcionam em posição final, como também. Ou então, eles vão dizer que a frase pode ser reescrita. Eu posso trocar I love you too por qual outra possibilidade? I also love you. Ou ainda, eles perguntam se esse to indica o quê? Conveys the meaning of, transmite a ideia de. Não são todas aditivas? A alternativa correta dessa questão seria addition. Cataram? Sim? Olha como... essa aqui é a explicação, né? Agora vamos para como você mata as questões de um jeito muito simples. Ó, tem o as well, né? As well as. Ability to change direction and submerge. Assim como, bem como, eu estou adicionando informações comparativas. Assim como, bem como. A habilidade de mudar a direção e submergir. Submerge é ir para baixo da água. Is associated with the idea of é associada a qual ideia? Tá vendo que o as well tá aparecendo bem no meio da frase? As well as, como eu disse para vocês aqui, ó. As well as you love me, no meio da frase. E ele é uma conjunção aditiva. Qual que é a ideia associada as well as, então? Meu aluno vai rir e vai marcar a letra B, addition. Porque não tem como as well ser outra coisa, ok? Lucas, mas você nem leu. Mas não precisa, porque as well as é aditivo. Simples assim. Next. Acabou? É isso. A gente poderia fazer várias outras aqui, aditivas. Mas é isso. Em relação às conclusive, vamos para o finalzinho? As conclusive são as mais fáceis, gente, são as mais tranquilas. Porque aditivas tem 4 grupos, né? Mas as conclusivas são mais tranquilas. Elas indicam, como o nome mesmo diz, logical conclusion, uma conclusão lógica, ou uma dedução. Qual que é a diferença da conclusão lógica e da dedução? A conclusão lógica, ela é uma habilidade de seleção de informações. A conclusão lógica é associada lá na aula 1, lembra? A habilidade que deriva de according to, de acordo com o texto. Para eu fazer uma conclusão lógica, eu tenho que ter aquilo ali escrito, descrito, né, no texto. Para eu fazer uma dedução, eu preciso de uma inferência. A habilidade aqui não é de seleção, é uma habilidade inferencial. E eu só posso inferir algo dentro de outra habilidade, que não é according to, é a habilidade based on, quando você tem algo como base, ok? Texto como base, de acordo com o texto. Isso aqui tem que ter sido mencionado, mentioned in the text, e isso aqui não precisa ter sido mencionado. Isso aqui pode ser inferido, inferred, inference. Vem da inferência, porque isso aqui é interpretativo, isso aqui é seletivo. Tudo bem? Sim? Entenderam? Então vamos lá. Em relação
Aos discourse markers que indicam conclusão, vamos para o simples. Os simples são so e then. Na verdade, so é o simples, porque then ocupa as duas posições, tá? Then pode ser usado em uma mesma frase ou em frases diferentes. Aqui, por exemplo, está sendo usado em frases diferentes, tá? O so não. So só é usado em frases diferentes em contexto informal, mas às vezes ele vai sempre ser colocado em mesma frase. Os dois são então. Não tem uma tradução diferente para ambos, não. Eles são sinônimos do mesmo então do português. Olha só. The students are paying very close attention. Eles estão prestando bastante atenção. Então, conclui-se logicamente disso. I know that they will be approved. Eita, recebe aí, vai, fala um amém. Os alunos estão prestando muita atenção nessa aula. Se eles estão prestando muita atenção nessa aula, é uma conclusão lógica que quem presta atenção, quem entende, vai conseguir gabaritar os itens. Então, I know, eu sei, that they will be approved, que eles serão aprovados. Entender? Sim? O so e o then são simple conjunctions, mas o then tem essa dupla função, né? Pode indicar, pode ser usado tanto na mesma frase, same sentence, ou em frases diferentes. Aqui ele está sendo usado em frases diferentes, né? Mas eu poderia reescrever essa frase, falando assim, ó. Attention, vírgula. So, I know. Então eu sei que, tá vendo? Eu transformo tudo em uma frase só e eu uso so, que é a conclusiva simples mais comum. Ok? Vamos para as que não são simple, para as que são complex. Você tem todas essas aqui e eu preciso que você saiba, tá? Hence, thus e therefore. Eu posso trocar essa por essa por essa. Aí a Cesar Rio fica igual aqui, ó. Que eles ficam mexendo os itens, ó. Às vezes é in addition por furthermore, às vezes é furthermore por moreover, às vezes é moreover por in addition por moreover, entende? Eles ficam trocando umas pelas outras, aqui é a mesma coisa. Às vezes aparece hence, que é intercambiável por therefore. Às vezes é therefore, que eles pedem para trocar por thus. Às vezes é thus, que eles pedem para trocar por then. De toda forma, o que importa é que todas essas aqui são interchangeable. Eu posso usar uma no lugar da outra, porque elas são complex, elas são estruturas complexas, então são usadas em frases diferentes, ó. There are many people studying for this exam. Tem muitas pessoas estudando para essa prova. Ponto. Aí eu separo e começo. Therefore, students who want to be approved need to study even more. Os alunos que querem ser aprovados precisam estudar ainda mais. Este therefore poderia ser corretamente substituído por thus. Thus, students who want to be approved need to study even more. Ou por hence. Hence é chique, gente. Toda vez que eu uso hence, eu me sinto, sei lá, num castelo britânico, sabe? Hence é uma palavra muito chique, muito formal. E quando eles usam hence na prova, inclusive caiu na prova do ano passado do Banco do Brasil, tá? De 2023. Pode ser que caia também na prova da Caixa, apesar de que eu aposto mais em therefore do que em hence. Se eles quiserem ser mais chiques, para não ficar igual, né, as duas provas de banco, porque eles sabem que as pessoas para Caixa vão usar a prova do Banco do Brasil do ano passado como base, então é muito difícil que de um ano para outro, é a aposta minha, tá? Eles cobrem o mesmo hence, mas eles vão cobrar uma outra, eles ficam intercambiando, né, trocando aí uma pela outra. Eu acho que thus é o mais provável, porque o therefore é o mais cobrado das conclusivas, mas thus também é meio chique. Não é tão chique quanto o hence, mas é meio chique. Eles gostam de colocar lá para deixar o item mais difícil. Mas tanto faz, tá? Thus, therefore e hence é tipo logo, sendo assim, e diante disso, sabe? Se eu falo diante disso, logo, sendo assim, o que eu tô fazendo? Concluindo. Logo o quê? Logo a partir do que eu falei. Diante disso o quê? Disso que eu falei. Sendo assim o quê? Esse assim aqui, uma coisa que eu falei. Então, em todos esses aqui, eu indico conclusão lógica depois de um ponto final ali, né? Porque eles são complexos. Ah, Lucas, mas qual que é a tradução de qual? Primeiro que eu já falei que você tem que ficar preso à tradução. Segundo, que eu não sou tradutor. Terceiro, que isso aqui, como eles indicam a mesma coisa, esses elementos de tradução, eles não precisam ser... Não é que then, não é que hence é logo. Mas hence pode ser logo diante disso ou sendo assim, porque são complexos e indicam a mesma coisa, entende? Então não precisa você traduzir literalmente um pelo outro, mas o que eu quero que você entenda é que os três são conclusivos e os três são complexos. Então pronto, é o que basta, pode ser trocado um pelo outro, tá? Vamos ver os itens, começaram por uma prova de banco 2015. Olha só, eles falam que hence, olha o hence, ó, chiquérrimo. Vocês Gran Rio ama hence, que as pessoas não sabem o que significa. Meus alunos olham para hence e riem. Conveys an idea, olha como eu não minto, eu gosto de mostrar a cobra, como que é?
Mandar cobra, mostrar o pau, a expressão. Enfim, gosto de falar uma coisa e comprovar. Conveys, sinônimo de transmits. Idea, uma ideia. Olha aqui, ó, o conveys an idea. Vou voltar lá no início da nossa aula, ó. Conveys the same idea. Por isso que eu gosto de falar as coisas primeiro, depois a gente ir para os itens, para você ver que com as coisas que eu falo, você consegue julgar os itens. Então, esse hence transmite ideia de quê, gente? Emphasis, que é ênfase. Time sequence, que é sequência temporal. Contrast, que é contraste, oposição. Conclusion, que é a alternativa correta. Ou addition. A gente viu nessas aulas as aditivas e as conclusivas, né? Hence tá onde? Aqui, ó. Sinônimo de thus, sinônimo de therefore. Não é aditivo, é conclusivo. Você vai rir e me chamar pelo churrasco da sua aprovação. Lucas, mas a gente não leu o texto. Menino, mas não tem como hence indicar outra coisa, não. Hence é uma conjunção conclusiva. Lá, lembra que eu falei que o seu edital, lá na primeira aula, o edital de inglês é muito vago? Ele fala conhecimento vocabulário, conhecimento gramatical relevante para o sentido do texto. Meu Deus, o que seria isso? Eu sei o que é, porque eu analiso as provas anteriores, é por isso que eu já te dou aquilo que você precisa saber. Lucas, hence não é uma palavra básica, não mesmo. Hence é uma palavra, é um discourse marker que é estudado, na verdade toda essa aula, tá? Ela é estudada lá no nível bem mais avançado de inglês. O objetivo não é que você esteja lá no nível mais avançado de inglês, é que você olhe para hence e ria, porque você viu na aula que hence é conclusivo, igual a próxima. Olha como é a mesma questão. Eu falei que eles ficam trocando, né? Uma pela outra. É a mesma questão, gente, numa prova de 2015, numa de 2016. Ah, Lucas, não é não, porque o texto é outro, porque aqui era hence, aqui é therefore. Sim, mas volta para cá. Hence e therefore não são iguais, não têm o mesmo sentido. Então, vamos lá. Ele diz que therefore introduz a ideia de why? Conclusion. Hence transmite a ideia de why? Conclusion. É o mesmo item, na verdade, é a mesma questão, porque eles ficam trocando de um para o outro. Em uma prova cobra hence, na outra prova cobra therefore, na outra cobra thus, mas eles todos indicam que a mesma conclusion. Check, me chamam para o churrasco da sua aprovação. Agora vamos lá. Eita, Lucas, isso aqui eu não vi. In short, eu não sei. In short, eu não sei o que é. Mas esse in short aqui dá pra você inferir. Deixei ele aqui de challenge mesmo, tá? De desafio. Prova de 2021, lá do Banco do Brasil. Ó. In short, banks are best place to succeed. Esse in short é em resumo. Anota aí pra mim, please. Que ele é um sinônimo de in summary. Em resumo. Quando é que você começa um parágrafo com em resumo, resumidamente, para resumir? Tem um negócio que eu sempre falo no finalzinho da aula, que é o último slide, que é assim, to sum it up. Para resumir, para dar uma resumida rápida. Eu só coloco esse to sum it up em qual momento da aula? No início ou no final? No final da aula. Se eu uso to sum it up no final da aula, é porque você só resume alguma coisa ao final do processo. Em um texto, você só vai usar in short, in summary, to sum it up na sua conclusão. Não é na conclusão que você indica o resumo de alguma coisa? Olha, para resumir o quê? Tudo que eu falei antes aparece na sua conclusion. Então, Lucas, in short é um discourse marker? É um marcador discursivo de conclusão? Não é uma palavra indicativa de conclusão, porque você tem short e você tem in, é uma expressão inteira. Mas é um marcador discursivo de conclusão, porque afinal esse in short é usado onde no texto? Para resumir alguma coisa. E onde é que você resume as informações do texto? No final. Onde é que eu resumo as informações da aula? No final. Então, se é no final, como é que é o nome desse parágrafo aí que aparece no final? Não é o parágrafo de conclusão? Pronto, é uma conclusion. Cataram? Sim, dá para fazer uma coisa super difícil em uma frase, né? Transformar um conteúdo muito difícil em algo muito mais palpável para que você consiga ser aprovado. Eu coloquei aqui, não vou trabalhar essa lista, porque é só para você ampliar o seu vocabulário, mas são as palavras mais comuns das aditivas, mas as que mais caem, estão aqui, ó, nessas 4 questões aí que a gente fez de prática. Tá bom? É só para você realmente ampliar o seu vocabulário em relação às aditivas e às conclusivas, porque tem gente que gosta de listinha, não gosta muito não, tá? Tem esse negócio de lista, de eu vou decorar uma lista de palavras, não acho que é muito por aí, não. Eu acho que é muito por quais são as mais cobradas e vamos fazer ali os itens referentes às mais cobradas, acho que é muito mais palpável, né? Como a gente fez na aula. Mas tem gente que gosta de lista, então tá aí uma listinha. Aqui tem summary, to sum up, in short, que eu usei de exemplo na explicação ali do slide anterior, por exemplo.
tá? To sum it up, no finalzinho, na conclusão, afinal da aula, o esqueminha DCJ continua valendo, destaca a expressão, compara com as demais e julga qual que indica a mesma coisa. Como assim a mesma coisa? Qual que é aditiva, qual que é conclusiva e na próxima aula, já é um spoilerzinho, quais que indicam contraste e oposição. Foco naquilo que os difere em natureza. Como assim em natureza? Quais distratores indicam a mesma função? Será que eu tenho algum distrator ali que está indicando algo que não é adição, que não é conclusão? Já elimina esses que indicam coisas diferentes. E analisa ou o contexto ou o word formation. Sugiro o word formation nesse caso aqui, por exemplo. Ó. Lucas, não lembro o que é furthermore. Tá, mas ele tá pedindo para você trocar moreover. Ele tá pedindo para você trocar in addition. Why, gente? Faz aquilo que eu fiz lá no slide. Add não é do verbo adicionar, então pode ser trocado por furthermore, porque tem um mais aqui, os dois são aditivos. Furthermore e moreover mais óbvio ainda, né? Porque os dois têm more. E se estiver cobrando, qual que é o que eles indicam? Eles indicam a adição de elementos, porque more é mais e o add de addition já até te dá a resposta, ok? É preciso ler o texto inteiro. O texto inteiro não. Mas pode ser que ele não te dê a linha, né, no enunciado. Se ele não te der a linha, você tem que voltar lá para ler a parte que diz respeito àquele texto. Nas provas de banco, é muito pouco provável que eles façam isso, tá? Eles sempre te dão a linha, sempre te dão o parágrafo, então pode ficar tranquilo, que senão vai ter que ler aquelas 90 linhas do texto, não. Alright? Espero que você tenha tido uma excelente aula, que você tenha queimado aí os seus neurônios para uma boa finalidade, que é a sua aprovação no concurso da Caixa. E não se esqueça de me chamar para sua comemoração, tá bom? Na próxima aula, lembrando que eu falei que a minha aula favorita, que é a segunda parte dos Scores Markers, que são os de contraste e de oposição, são os que mais caem, são os favoritos da banca. Então, te vejo na próxima aula. Um beijo, tchau, tchau.